Mais uma vez na casa do Senhor, depois da escola bíblica dominical abençoada. Graças a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias em João capítulo 5, versículo 39. Graças a Deus, estamos felizes. O irmão Eduardo falou, tivemos um ciclo de oração do Senhor ontem abençoado. Demos continuidade à escola bíblica, edificando na palavra do Senhor. E agora, mais uma vez, nesta casa de oração, para assim bem dizer ao Senhor, lhe prestando culto de louvor e adoração. Meus queridos, João 5, 39 é um versículo bem citado e conhecido da amada igreja. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Graças a Deus. Meus amados, nós sabemos que Jesus está diante de um público aqui de líderes religiosos, líderes judeus, fariseus, que estava ali questionando Jesus. E nós bem sabemos que depois de um episódio, ali da porta famosa, ou aliás, tanque de Betesda, onde Jesus curou um paralítico que estava ali esperando a sua cura, a sua oportunidade há 38 anos. Só que Jesus, ele fez isso em um dia de sábado. E quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, o que é que ele respondeu? Não tem ninguém que me leve até lá quando a água é agitada ou movida pelo anjo. Sempre desce alguém primeiro do que eu. Aí Jesus deu uma ordem: pega a tua cama e vá para a sua casa. Ele recebeu a cura dele. E quando os fariseus viram ele, aquele paralítico agora curado, carregando a sua cama, eles questionaram: quem foi que te mandou carregar esta cama? Não é lícito fazer isso no sábado. E aí ele respondeu: aquele que me curou. Ele não sabia dizer quem foi que tinha feito aquela maravilha naquele primeiro momento. O que me chama a atenção é que depois Jesus vai para o templo, encontra ele, e Jesus fala: agora que está são, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então o diálogo de Jesus é ali. A primeira questionamento, incômodo que os fariseus estavam ali procurando, a palavra de Deus diz assim, procurando matá-lo. Um dos motivos era justamente porque ele violava o sábado, quebrava o sábado, porque ele curou justamente no sábado e deu a ordem ainda para aquele jovem carregar a sua cama. Mas não é só isso. Ele também, no versículo 18 de João 5, deixa claro que ele e o Pai, primeiro ele se coloca como filho de Deus igual ao Pai. Então as três acusações que Jesus sofreu foi por conta do que ele fez no sábado, porque se dizia ser o filho de Deus e também igual ao Pai. E no diálogo ele vai dizer que para a pessoa obter a vida eterna precisava crer. Então, ele está diante de doutores, entendido da lei, conhecimento das Escrituras, e eu quero chamar a atenção da amada igreja para duas coisas. Primeiro, é que toda a igreja daquela época conhecia a palavra. Toda igreja que Jesus veio primeiro para os seus, os judeus, eles conheciam a palavra. Com exceção dos novos convertidos que estavam diante da nova seita, que era considerada a seita do Nazareno, do cristianismo, aqueles que eram discípulos de Jesus, que ainda não conhecia. Tanto é que teve concílio para decidir a respeito, não é isso?
do que eles poderiam guardar ou crer no concílio de Atos capítulo 15. Mas a igreja, ela nasceu através de judeus convertidos. É os primeiros a ser alcançados pelo evangelho. Então, todos eles conheciam a palavra. E a palavra que eu digo é a Taná, ou seja, o Antigo Testamento, a Torá, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Eles conheciam. Então, Jesus está falando para um público conhecedor da palavra. E o que isso quer dizer? Olha o quanto a gente vai aprender aqui nesta noite. Primeiro, o Senhor, ele vai utilizar aqui, examinai, pois, as Escrituras. É utilizado neste único versículo que ora foi lido aqui, 2 verbos. E esses 2 verbos estão no presente indicativo. Ou seja, que expressa uma ação contínua ou habitual. É algo que se faz continuamente. É algo que se faz todos os dias. E o que isso quer dizer? A própria palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos exorta a meditar na palavra. Até este momento, Jesus Cristo está falando de algo que eles faziam no presente momento. Ele não está aqui condicionando, quando a gente vai para a língua portuguesa, ao imperativo, a um comando, porque se fosse analisado pela gramática portuguesa, nós entenderíamos que Jesus estava dando uma ordem, examinai. Mas como as 2 palavras utilizadas aqui são grega e a gramática em questão é grega, o tempo presente é no indicativo. Ou seja, Jesus está dizendo que todos aqueles homens que estão diante deles, doutores da lei, fariseus, eles meditam na palavra todos os dias. Eles fazem isso continuamente. Então, Jesus está afirmando. Examinar significa pesquisar, investigar, estudar com profundidade. E se a gente for trazer para a nossa vida, a palavra do Senhor, ele vai mostrar em diversas passagens bíblicas que devemos fazer o mesmo. Examinar. Se você for estudar a vida dos judeus, você fica encantado, irmão, o compromisso que ele tem com a palavra. Não é à toa que Jesus, quando veio como homem e nasceu no ventre de uma mulher, e que a palavra de Deus diz que ele crescia em estatura e também em conhecimento, em saber tida com a educação daquele filho. A palavra de Deus, as Escrituras mostram claramente que todos nós temos que ser comprometidos com a palavra de Deus. No Salmo 1 chega a dizer assim, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só meditar, é sentir prazer. E o verbo que está sendo utilizado diante desse público aqui, através do Mestre Jesus, está dizendo assim, não é aquele que medita uma vez na semana, ou de vez em quando, é continuamente, já é um hábito de quem serve a Deus fazer isso. Tanto é que quando Jesus está falando para um público, quando a gente vai estudar, ele cria na Torá, na Taná, que é os 39 livros para nós, e os 24 para eles, que é a mesma coisa, porque eles colocam 1 Samuel, aliás, o profeta Samuel, nós colocamos 1 e 2 Samuel. Então, os livros anteriores, além dos livros anteriores, o judeu tem um costume semanal. Eles utilizam a Paraxá. Paraxá, por exemplo, é a porção semanal de estudo da palavra de Deus. Quando você vai estudar mais um pouco, a Minchá, que significa a porção diária da Torá. Então, eles têm os costumes de ler a palavra todos os dias. E no final da semana, a porção da semana. Todos os dias, eles meditam na palavra. E aí Jesus vem questionar algo. Jesus está confirmando, dizendo assim, ó, no que diz respeito a examinar, eu confirmo que vós fazeis isso. Por isso que ele usou vós, a segunda pessoa do plural.
E Jesus está falando com o grupo que está ouvindo. É como se eu estivesse, aliás, como eu estou pregando a vocês aqui, pregando a palavra de Deus aqui. Eu estou pregando para vocês e não para quem não veio, não para ouvintes que não estão presentes. E Jesus, quando prega, ele está falando na segunda pessoa porque ele não está incluindo ele, porque ele não está em falha com a palavra. Jesus está corrigindo o grupo que examina, que estuda todo dia, mas está pensando e crendo de forma errada. Isso aqui, meu irmão, se você for entender que fazer parte de um grupo, de uma denominação, de uma religiosidade, e não tem a interpretação, Jesus chegou a dizer para eles assim, como está escrito? Aí eles falaram como está escrito. Aí Jesus perguntou, e como se lê? Como se... Não é só citar versículo, não é só conhecer a palavra. É preciso compreender da maneira correta. No primeiro verbo, eles estavam cumprindo. Todo dia tinha a leitura da palavra. Todo dia comparecia no culto. Todo dia uma vida religiosa, participava de tudo. Mas desprezava o mais importante. Porque a segunda parte vai usar mais um verbo dizendo, cuidais. E nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem é que está sendo desprezado aqui? Jesus. É Jesus que está sendo desprezado. Eles citam a lei, acusando Jesus de ferir e quebrar o sábado, de ser chamado filho de Deus e ser igual ao Pai, que eles não admitiam. E Jesus mostrando, está vendo essas escrituras que vocês estão todos os dias estudando, todos os dias frequentando sinagogas, igrejas e templos, e que me exclui, e que eu não sou o centro do culto, não vale de nada. Não tem nenhuma importância. É por isso que toda igreja, independente de placa, tem que ser comprovada nas escrituras sagradas. Tudo que eu estou falando e ministrando, você tem o dever de examinar, de verificar, pois isso lhe dará a condição em dizer se a igreja é de Deus ou não, se é de Jesus ou não, se é a igreja correta ou não, quando é examinado. Aí quando Jesus chegou e falar cuidai, é um verbo também no presente indicativo na segunda pessoa. Deixa eu explicar esse negócio aqui, irmão. Porque esse verbo, na segunda pessoa, na primeira seria nós. Jesus estaria se incluindo. Jesus está corrigindo um erro, uma falha. Por isso que ele não usa a terceira pessoa ali, a primeira pessoa do plural, porque ele estaria se incluindo. E também não usa na terceira pessoa eles, porque ele está falando de um grupo presente, e não um grupo ausente e distante. Por isso que ele está dizendo, vós também cuida de guardar, de querer servir a Deus, porém não entende, porém não crê no enviado do Pai, não crê no Salvador, não crê naquele que pode dar vida eterna, não crê no cumprimento da palavra. Jesus está dizendo, a segunda parte, vocês não estão pensando de forma correta. Então Jesus está querendo corrigir diante dos doutores, dando oportunidade para eles. Quantas pessoas que quando ouviu o evangelho, sendo eles judeus, aceitaram Jesus, dizendo, eu aceito a verdade, eu aceito o caminho, a verdade e a vida, eu aceito a oportunidade de salvação, eu aceito o único caminho que vai me levar para o céu, sem religiosidade, a interpretação e entendimento da palavra, o Jesus, o Salvador revelado. Então Jesus, por mais que estava diante de grupos que estavam errando, Jesus estava dando uma grande oportunidade. Então o que nós temos que aprender aqui é que a palavra de Deus ela é única, mas não pode sofrer acréscimo. Não pode. E existe muitas igrejas por aí que falam que prega Jesus, que é a igreja irmã, mas na verdade estão divorciadas.
E uma das mais que eu fiquei estudando esses dias, tem dias que eu venho estudando esse negócio, tem uma igreja que diz bem assim, olha, e os irmãos vão identificar, hoje é o que tem mais na mídia aí. Irmão, a igreja verdadeira é aquela que... Porque tem uns crentes aí que falam que é só a escritura, somente as escrituras. Mas, na verdade, existe as escrituras, a tradição e o ministério. E você sabe qual é a alegação disso aí? E aí eles querem zombar daqueles que têm a palavra de Deus como única regra de fé. Essa sola escritura nasceu na Reforma Protestante, quando a igreja se levantou, rompendo com a corrupção daqueles que se dizia servir a Deus. Uma denúncia. Aqueles que vendiam indulgências, condições, mesmo após morte, de alcançar a salvação. E quando nós consultamos as Escrituras deixam claro que depois, de Hebreus 9:7, ao homem, depois disso, segue-se o juízo. A oportunidade, Deus está falando, sempre é o agora, sempre é o hoje, de fazermos concerto com Deus, de guardar a sua palavra, diante de uma oportunidade sincera e autêntica da interpretação bíblica. Aí esses que falam bem assim, questionando, aí tem crente que não estuda, pastor? Não tem resposta. Fala bem assim, então quer dizer que a Bíblia, quando foi escrita, ela caiu do céu. Já veio pronta. Querendo dizer da importância da tradição, do acréscimo. Tem igreja aí defendendo. A igreja apostólica romana, que diz que tanto a tradição como o ministério é tão importante como a Bíblia. E para a gente entender isso aqui, chama colegiado apostólico. Ele sim recebia a revelação, que é o conteúdo da nossa fé, os apóstolos. Mas Judas, Pedro, João, tantos eles, deixou claro que depois que eles partiram ali, Judas mesmo deu uma exortação para nós combater e guardar a nossa fé conforme tudo aquilo que foram revelado, ensinado pelos santos. Os santos que eles estão falando é os apóstolos. O livro foi selado na morte do último apóstolo, conhecido como João. Ali selou, sabe por quê? Porque nem os apóstolos, que era a tradição que recebeu a revelação a respeito de Jesus Cristo, não acrescentou nada. Eles não acrescentaram nada. Você sabe o que eles alegam? A primeira Bíblia utilizada pela igreja romana, apostólica romana, foi a Septuaginta. A Septuaginta é um livro, a primeira tradução do hebraico para o grego, e foram feitos por 70 judeus sábios que estavam lá na Alexandria. Os judeus que viviam fora da Palestina por conta da diáspora, que aconteceu lá em 722 pelos assírios, quando destruiu o Reino do Norte. O que acontece? Esse povo vivia fora de Jerusalém, e lá em Alexandria, por volta de o ano 200 a.C., fez a primeira tradução. E nessa tradução tinha 7 livros, que são os livros apócrifos. Então, os primeiros anos da igreja, inclusive no tempo de Cristo e também no tempo dos apóstolos, a única Bíblia traduzida se chamava a Septuaginta. Por isso que eles alegam. A primeira Bíblia tinha. Só que eles não falam uma outra parte das Escrituras Sagradas, porque aquele povo que ficaram em Jerusalém, porque Jerusalém foi invadida pela Babilônia. Nabucodonosor, que destruiu em 586 o templo de Jerusalém e levou o povo cativo. Só que ficou um povo lá em Israel, e esse povo não aceitou a Septuaginta, o livro que tinha 73 livros. Eles conservaram a Taná, eles permaneceram com a Bíblia em hebraico, porque eles continuavam falando hebraico.
Aquele povo que precisou traduzir para o grego koiné, um grego comum falado por todos, era porque o povo já não falava mais hebraico, eles falavam aramaico e grego. O povo distante perdeu as suas raízes. Essa parte é omitida. Eles não falam que toda vez que Jesus, quando ia confrontar, fala das Escrituras, só usava o Antigo Testamento. Nunca usou um outro livro, um acréscimo, ainda que histórico. É uma parte omitida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus se conserva no que já foi revelado. No Apocalipse, esse livro já é selado, irmão. Surgiu depois. Ninguém fala da igreja de 1844, que veio o advento, que trouxe profecias extra-bíblicas, que hoje acredita na autoridade de uma mulher chamada Ellen White, tanto quanto os seus atos proféticos e livros tão importantes como as Escrituras Sagradas, tudo acrescentando. Tudo estudando a palavra todo dia. Você sai daqui e não tem conhecimento, eles fazem uma lavagem cerebral para que você faça parte da seita, do seu segmento, e fazendo você confessar aquilo que Deus não aprova. Estão ali, ó, na voz ativa, na ação ativa, no presente, estudando todo dia. Mas Jesus está dizendo, fora das Escrituras Sagradas, o Jesus de lá não é o mesmo daqui. O Jesus de lá não é o mesmo da Bíblia Sagrada. É só examinar. É só você ver e dizer que Jesus é um arcanjo, é um anjo. Onde se viu um negócio desse? Seres celestiais criados pelo o Pai. Que anjos são criados, gerados para Deus. Ele deixa de ser as Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender isso aqui. E sabe por que eu toquei nesse assunto? Eu poderia ficar aqui nos dois verbos, falar coisas profundas que eu estudei da palavra do Senhor, achei intenção. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele espera de cada um de nós o conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Esse negócio sobre as versões da Bíblia Vulgata, a latina oficial, do Concílio de Jânia, do Concílio de Trento, da Reforma Protestante, tudo isso aí, para você entender como essa bagunça teológica aconteceu, e muitas pessoas baterem no peito, alegando o direito de ser a igreja de Cristo na Terra, se divorciando da palavra, por falta de maturidade espiritual. Isso aqui é um absurdo. E por que eu estou dizendo isso? Porque você, como filho do Altíssimo, do Deus poderoso, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na tua vida, servindo a igreja com base unicamente nas Escrituras Sagradas, Jesus espera que você tenha conhecimento também, para permanecer de pé, para perseverar, porque é a palavra que nos capacita para resistir tudo isso aí. Aí eu vejo assim, dia após dia, pastores se convertendo ao catolicismo. Pastores, porque agora diz que entendeu que a diferença de latria, dulia e superdulia, coisas que você pega do grego ou do latim, que nem está na Bíblia. O termo existe, mas nem está na Bíblia. Agora eu sei o significado de cada coisa para justificar o acréscimo que coloca na desavisado. Quando não se converte, esfria na fé, porque não tem conhecimento. Essa é a preocupação. Você sabe por quê? Porque se você for olhar para as Escrituras Sagradas, Deus exige que cada um, da criança ao mais velho, tenha conhecimento da palavra. Realmente a nação de Israel. Como exemplo. Não é à toa. Você sabe por quê? Porque Israel, os seus filhos, quando tem 5 anos de idade, aos 10, eles precisam conhecer a Torá. Você sabia disso? De 5 anos a 10, ele precisa ali passar numa sabatina para saber se ele conhece os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Aí quando chega um pouquinho mais, que ele pega ali dos 10, aliás, dos 10 aos 13, ele precisa já conhecer a Taná.
e já os 24 livros, ou seja, o Antigo Testamento. Aí quando ele chega nos 12 aos 13, ele faz um ritual que Jesus fez, que é o Bar Mitzvah. Você sabe o que é isso? A pessoa é levada com 12 anos de idade ao templo e lá tem uma bancada de doutores e essa criança vai ter que passar no crivo dos doutores. Ele precisa conhecer todo o Antigo Testamento na ponta da língua. E Lucas, no capítulo 2, versículo 47 a seguir, mostra que Jesus aprendeu dos seus pais e passou por esse crivo. Tanto é que quando Jesus desapareceu, já tinha 3 dias, eles retornaram a Jerusalém e ele estava lá disputando com os doutores. Maravilhados ficaram os doutores, porque aquela criança, Jesus homem, com 12 anos, conhecia toda a palavra na sua meninice. Você sabe por quê? Que depois dos 12 anos, a criança lá em Israel é considerado filho do mandamento. Ele agora recebe a sua maioridade, com 12 anos de idade. E por que eu estou dizendo isso aí? Porque é responsabilidade dos pais, irmão. Os pais precisam aprender primeiro. Você sabe por quê? Porque Deus vai cobrar. Não é à toa. E são poucos que podem chegar diante de Deus e falar bem assim: Senhor, cresceu na tua presença, na igreja. Aí quando vai ver, nem nós mesmos não conhecemos a palavra. Os pais têm a obrigação de aprender para transmitir para os filhos. Aí depois que desvia pelas vãs sedução das filosofias da vida, pelas fábulas que Paulo fala, a pessoa não entende. Criei na igreja. Foi? Você como pai aprendeu? Você sabe por quê? Porque em Deuteronômio, capítulo 6, deixa o quê? Deixa claro que o próprio Deus falando com os pais. E esteja, no teu coração, ordenado, que esteja no teu coração os estatutos, a palavra de Deus, para que possa diligentemente ensinar os vossos filhos. A cobrança aqui é que os pais conheçam primeiro a ordenança dos mandamentos. Tanto que em Provérbios 22, 6, ele fala o quê? Ensina a criança nos caminhos que se deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Está dizendo da responsabilidade do pai, valorizar um culto de doutrina, um estudo bíblico da tua igreja, estudar sistematicamente na tua casa, para ter resposta para quando o filho for lançado na sociedade ímpia, imoral, nas universidades da vida e tiver uma dúvida das vãs filosofias que seduz, a armadilha do diabo, ele é seduzido, encantado, e quando ele traz uma pergunta para os pais não sabem responder. Como é que eu vou cobrar de Deus? Aí Jesus passou por esse crivo. Quando Jesus, olha o que eu estou falando, a responsabilidade do pai, a responsabilidade de quem está ensinando aqui neste momento. Eu fui separado como obreiro, sou presbítero. Aí quando eu vou lá para a Bíblia, em 2 Timóteo 2,15, o que é que ele fala? Procura se apresentar como obreiro aprovado, que não se envergonha. Olha só o que ele diz aí. Que maravilha! E que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro precisa ser aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Quando ele olha para o bispo e o presbítero, que é a mesma coisa, ele fala assim, seja apto a ensinar. Você sabe por quê? Porque quando você vai para o primeiro mandamento com promessa, ele diz o quê? Para o filho agora, a responsabilidade do filho conhecer o mandamento, honrai pai e mãe, porque é um mandamento com promessa. O filho precisa conhecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, aquele jovem chegou diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta primeiro para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu quero saber como se chega no céu. Eu quero saber, diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, como eu chego lá? Olha, e Jesus, conhecendo o coração dele, falou bem assim: tu conhece os mandamentos? Jesus já sabia da resposta, irmão.
Jesus já sabia que diante daquele jovem judeu, ele ia falar assim, desde a minha mocidade. Sabe por quê? Porque ele passou no crivo, ele aprendeu do pai e da mãe, e aos 12 anos apresentou no templo, e ele foi aprovado. Por isso que ele bateu no peito assim, eu conheço desde a minha mocidade. Jesus já sabia disso. O conhecimento da palavra, eu estou dizendo, pai que conhece a palavra, que não vai se desviar, que vai ter resposta, que vai estar pronto como o próprio Pedro fala. Quando nós seremos questionados sobre a nossa fé, teremos que estar pronto para dar resposta conforme aquele que pergunta segundo a nossa razão, da nossa fé. Pronto para responder, tanto para o pecador como para o filho, quando questiona os pais. A Bíblia está dizendo que, primeiro, os obreiros têm que ser aptos, manejar bem a palavra. Depois a Bíblia vai dizer que os pais precisam conhecer a palavra. Depois que os pais conhecem, os filhos precisam conhecer as palavras. Quando o filho cresce, ele vai dizer em Timóteo também, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele vai, jovens, ninguém despreza a tua mocidade, mas antes seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. O jovem que é exemplo na palavra, cheio do conhecimento de Deus, precisa entender isso aqui, irmão. Nós sabemos que nós fomos alcançados pela graça, mas a graça pressupõe conhecimento também. Precisa conhecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu fico imaginando, olha para você ver que prova. Aí eu pergunto ou você pode perguntar a si mesmo. Um dia eu perguntei assim para o irmão, onde é que está o decálogo? O que é decálogo? Os 10 mandamentos. Aonde ele está no livro de Êxodo. Ele só sabe que está no livro de Êxodo. O que mais eu não sei. Tudo bem, vou lhe ajudar. Está em Êxodo capítulo 20. Quais são os 10 mandamentos? As leis, eu não estou dizendo que é para salvação, não. Porque as leis, Romanos capítulo 7, deixa claro que as leis foram ali para revelar o pecado, mostrar a imundícia, o que pode e o que não pode. O salvo e dizer, eu não faço isso porque eu conheço a lei, eu sei que desagrada a Deus, eu sei que é pecado, eu sei que não posso proceder dessa maneira. É por isso, não é para garantir salvação, mas é para impedir que venhamos cometer o pecado, aquilo que desagrada a Deus. É por isso que ele faz essa cobrança. Então nós temos um compromisso de aprender a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. Você vê que o próprio Jesus Cristo, eu digo que o próprio Jesus Cristo citou o Antigo Testamento sem fazer uso desse acréscimo aí, que muita gente fala bem assim, a justificativa desses romanos, apostólicos romanos aí, fala bem assim, os apóstolos usaram a Septuaginta, Jesus usou a Septuaginta. Aí eu pergunto, me mostra um versículo Jesus fazendo referência a esses livros. Não tem, mas era a tradução da época. Agora eu digo para você que Jesus, em todo o tempo, invocava o Antigo Testamento, que falava dele mesmo, ele cumprindo a palavra. Lá em Mateus 4, um exemplo, Mateus 4, o que é que Jesus ali, diante do confronto que Satanás estava fazendo a ele, Satanás falou bem assim, olha, se tu és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito. Aí ele citou um salmo que muita gente gosta, Salmo 91, versículo 11, porque, está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que nada lhe aconteça no caminho. Citou um versículo de Salmo que muitas pessoas gostam de imprimir, colocar de trás da porta, achando que a letra vai proteger, sem saber o que significa, sem saber como se cumprir. Aí Jesus pegou o 5º livro da Torá, o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus combateu por conhecimento. Ele venceu as invertidas por conhecimento. Tem muita gente que gosta de dizer sobre um Deus que criou todas as coisas. No Antigo Testamento era um Deus mau. Como pode um Deus permitir tantas coisas? Aí cria uma religião dizendo é porque Deus
quando criou todas as coisas, ele decretou. Olha, isso nasceu lá no século XVI, na Reforma Protestante, que Deus já fez uns para o céu, outros para o inferno, o decreto de Deus, que coloca Deus numa posição tão quanto ou pior do que o próprio pecado ou o próprio diabo, que o diabo é uma vítima de Deus. Acresce, irmão. A gente precisa entender a palavra do Senhor. Você quer desfrutar das promessas de Deus, dos cuidados de Deus? Conheça a palavra. Tudo que está sendo dito aqui nesta noite, busque na palavra de Deus se o que está sendo dito, você encontra respaldo nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Então, eu fiquei olhando assim, eu posso citar todos os apóstolos, discípulos de Jesus, citando Atanás, citando a Bíblia do Antigo Testamento, antes que a nova aliança fosse revelada. Todos eles não citaram nada fora como normativa da nossa fé. Por isso que nós precisamos ser edificados pela palavra, ouvir a palavra, porque quando você tem um ensinamento genuíno, conferido na palavra, essa palavra gera fé em teu coração. Não é à toa que Paulo registra em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João também registra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o pastor, não é o que o homem diz, mas é o que o Espírito está falando ao teu coração. Nós recebemos pela revelação de Jesus Cristo o bem mais precioso para a nossa vida, que é chamada salvação. Depois que nós recebemos a salvação, nós precisamos batalhar pela nossa fé, batalhar para manter as nossas vestes limpas, de forma que não poderíamos adquirir, de forma impagável. Deus te deu de graça. Mas Pedro vai deixar claro, e nós estudamos hoje: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Hoje a nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu gosto muito do versículo que estudamos, porque ele diz assim: porque foste comprado pelo bom preço. Deus te comprou. E nós não somos de nós mesmos, nós somos provenientes de Deus. E ele diz: por isso glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Pois hoje você é a habitação do Espírito Santo, propriedade peculiar. Cristo Jesus, que nós estamos no caminho que revela a nossa salvação, o caminho que nos leva a Deus. Por isso que ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse culto é cristocêntrico, o Senhor é o alvo da nossa fé, olhando para Jesus, autor e consumador. Ele está aqui nesta noite dizendo: você é privilegiado, porque você está diante do altar de Deus, no templo da palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade de Jesus.